Dando continuidade à utilização da inteligência artificial do aplicativo Lavia nas nossas pesquisas, nas nossas atividades aqui na universidade, então eu queria mostrar para vocês que além da facilidade que o aplicativo permite, seja para a contagem de pós-lavas, de todas as fases lavais, na verdade, que a gente aqui utiliza já a PL10, PL11 em diante para nossas pesquisas, né? A gente adquire nossas pós-lavas, a gente, em parceria com a JH Pós-Lava, a gente recebe nossas pós-lavas e faz nossas pesquisas. Então, em contato com e em parceria com a empresa Lavia do Equador, a quem a gente agradece a oportunidade, a gente faz essa parceria em virtude da possibilidade de a gente ter maior precisão em nossas pesquisas, tá? Então, como vocês viram no vídeo anterior, a gente consegue fazer uma pesagem muito mais precisa, aumentando a nossa qualidade do nosso trabalho. Só que ali é a forma de captura dos dados, né? E ainda tem algumas informações que são possíveis de serem observadas no aplicativo, no próprio celular. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que a tela do aplicativo também ela existe no computador, né? Como vocês estão vendo aqui. Então eu tenho pós-lavas, tenho juvenis e também tenho a fase de engorda, né? Eu tenho que classificar. Depois vou fazer outro vídeo explicando como que faz isso, tá? Aqui, pessoal, esse aqui, berçário 20 metros cúbicos, é aquele berçário que vocês viram no vídeo anterior, que a gente utiliza como uma fase ali de berçário inicial, para depois a gente iniciar nossas pesquisas. No caso, nessa pesquisa especialmente, que a gente utilizou como exemplo aqui de obtenção desse processo, tá? Então, veja que eu tenho aqui estoques, né? Eu tenho aqui a minha produção, né? O aplicativo Lavia, produção, tem estoques. Então, quais são as minhas unidades de estoque? No caso, quando eu clico aqui, ó, cadê? Eu tenho em fase de pós-lavas, né? Seleciono aqui, juvenis, e tenho todas essas opções aqui, tanto o berçário, aquele berçário não acabei não mostrando, mas quem já acompanha nosso canal já sabe qual berçário que é. Eu tenho também C1, C2 até 32 aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, que são aquelas caixas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que são nosso experimento da fase de pós-lavas, tá? Então aqui, no caso, eu tenho uma pesagem desse berçário, então eu seleciono o berçário, que é a minha unidade, do qual eu fiz aquele primeiro vídeo lá, e eu clico, eu tenho informações mais completas e de forma mais ampla também aqui. Então veja, todas essas linhas são pesagens que foram feitas. Essas duas primeiras aqui deu erro, porque deu erro por nossa culpa, né? Que a gente simplesmente considerou qualquer foto, uma foto sem tanta iluminação, então esse é um ponto importante. A gente precisa dar condições de iluminação, especialmente num fundo branco, para facilitar ali a leitura do aplicativo dos camarões, porque eles identificam o camarão especialmente pelo hepatopâncreas, tá? Então isso aqui foi um erro de nossa parte, tá? Embora ele dá uma leitura, né? A gente colocou esse peso aqui e tal, mas então a gente fez algumas pesagens. Eu posso observar pesagem por pesagem, informações parecidas com aquela que a gente viu lá no celular. Veja que aqui eu tenho 50 indivíduos, né? No mínimo, não, desculpa, 86 indivíduos foram lidos. Deixa eu mudar aqui o tamanho da tela, reduzir o tamanho da minha tela. Ele faz a contagem, então aquele ponto que eu comentei, que animais muito pequenos, veja que são animais bem pequenos, aqui está num zoom, então facilita a sua visualização. Mas no campo a gente sabe que são animais pequenos e a gente precisa ter uma certeza de onde e de quantos a gente está utilizando ali dentro daquela unidade experimental. Então a gente tem um histograma de peso, também tem um histograma de comprimento, né, e de pigmentação. Veja que aqui os animais, essa pesagem foi feita no dia 26 de agosto, hoje é dia 28, da hora, a unidade juvenis, o médio de comprimento, o peso 170 miligramas, 86 indivíduos aqui e 5,73 indivíduos por grama. Também dá a localização no setor de aquicultura aqui da UFES. E aqui está a imagem que foi obtida. Veja que é num zoom aqui, numa condição de melhor, né, de visualização.
Veja que aqui eu tenho todos os animais que foram ali lidos pelo aplicativo. E essas cores diferentes eu posso filtrar, por exemplo, se eu clico aqui, ele desaparece as bolinhas com essa coloração, que são os animais menores. Ou seja, nessa amostra foi zero, a menos que 120 miligramas, né? Então eu posso selecionar aqui e excluir, tá vendo? Apaga a bolinha dessa cor. Se eu tenho essa outra que está no intervalo de 120 a 116 miligramas, também tem uma classificação, e ainda me dá o número de indivíduos que tem em cada faixa, tá? Aí aqui tem animais removidos, não foi removido nenhum, mas foi incluído um animal. E veja que esse é um ponto importante, porque a inclusão e a exclusão ela pode ser feita manualmente. Por que isso pode ser feito e deve ser, e é uma funcionalidade importante? Porque o aplicativo, pessoal, ele pode, por algum motivo, por exemplo, esse pontinho aqui, essa sujeirinha aqui, poderia vamos supor que o aplicativo entendesse que aqui era um camarão. Aí, com a foto, eu vou lá, confiro, vejo que não é um camarão, e eu excluo, tá? No caso, o que é que ia acontecer aqui? Ia ter um X, esse símbolozinho aqui, ia ter um X aqui. Isso indica para a pessoa que vai olhar esse relatório, que você também tem a opção de compartilhar, tanto online quanto em PDF para alguém, né? Ou para teu cliente, por exemplo, se você trabalha numa lavicultura, de que aquele objeto não foi considerado como um camarão, tá? E visualmente vai ter esse ícone mostrando, alguém viu, alguém removeu. Do mesmo jeito aqui, que o programa por algum motivo não conseguiu identificar e foi incluído manualmente. Então, essa linha pontilhada ao redor indica que seja uma inclusão manual. Então, quando você clica, dá 2 cliques nesse animal, ele vai aparecer qual é a faixa de peso que você identifica aquele animal e você classificando pelo tamanho, obviamente você vai escolher em virtude daquele tamanho. Nesse caso, foi um animal pequeno, parecido com esses outros, então a gente colocou numa escala menor, certo? Então esse aqui é um ponto importante. A da localização também, o que prova que aquela foto foi obtida naquele local, naquela lavicultura, isso é muito importante, até porque o aplicativo não aceita a inclusão de foto de um outro lote, tá? Não aceita. Então você tem que retirar a foto dentro do aplicativo, como vocês viram no vídeo anterior, você seleciona a unidade de estoque, clica na imagem da câmera e adiciona a foto no aplicativo para ele fazer a leitura. Aqui, pessoal, a uniformidade, se você olhar, ela tá não está ideal. E como é que eu vejo isso? Eu vejo que no aplicativo eu tenho outras informações aqui. Então eu tenho peso médio, né? Ou eu posso fazer curvas de peso médio, de comprimento médio, mas vamos trabalhar com peso médio aqui, por exemplo. Então eu coloco a escala linear e veja que aqui eu tinha aos 4 dias de povoamento, aos 5 dias, 6 dias, eu tinha pesagens acima da faixa baseado nessa curva aqui, nessa parte mais escura, que é o nível global em que a empresa classifica suas análises, né? Então, por que a gente tem, de repente, aqui níveis acima da média e depois abaixo da média? É que aqui, pessoal, exatamente aqui nesse 8 dias de utilização do aplicativo nesse berçário, a gente montou o experimento. Então, a gente vinha com uma uniformidade boa, depois reduziu e agora ela voltou a melhorar. Principalmente porque os animais que eu tinha no experimento, eu preciso ter uma homogeneidade do início dos animais. Então, o que foi que a gente fez? Baseado na informação que o aplicativo nos gerou, a gente conseguiu obter o peso médio, o comprimento médio, e aí excluiu os extremos, ou seja, animais muito maiores e animais muito pequenos, a gente excluiu da captura, e essa captura fez com que a gente melhorasse a uniformidade do nosso experimento e, obviamente, deixando aquele estoque, esse estoque de berçário que a gente utiliza como suprimento, né, de nossos animais para experimento, acaba que a gente permitiu que só ficasse ali os muito pequenos, né, e os muito maiores em relação àquele lote, naquele momento. Obviamente que a uniformidade cai, por isso que o peso médio acaba caindo em relação ao final.
A gente pode ter essa noção aqui do crescimento, né, de peso, e a gente pode fazer isso todos os dias, compilar todos os dias, e a gente perceber o que aconteceria com a tendência de crescimento. Você também pode cadastrar no aplicativo uma curva especial à sua fazenda, à sua produção, um peso estimado. Aqui está a condição global, mas está da empresa, por exemplo. Aqui eu não tenho uma curva cadastrada, mas eu poderia cadastrar. Por exemplo, aos 5 dias eu espero que tenha 50 miligramas, aos 10 dias 150 miligramas, por exemplo. Eu posso considerar esse padrão, incluir essa faixa de peso dentro do aplicativo para saber se o meu lote está adequado ou não às minhas exigências, por exemplo. Certo? É muito mais eficiente porque eu tenho certeza de que aquilo que eu tenho ali dentro da minha unidade experimental. Eu posso fazer um relatório, igual aquele relatório que vocês já viram no celular, mas aqui dá informações também interessantes. Outra coisa que eu posso fazer é baixar o relatório de todo o estoque, né, toda a evolução disso. Tá, aqui eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó, o que é que acontece? Você tem esse relatório, você pode baixar em PDF. Então aqui o FESA, Juvenis, que é a unidade de estoque que a gente cadastrou, código de vinculação, TL e tal. E você tem aqui todas as informações, ó, o peso médio, né, daquela situação. Certo? Então veja aqui que eu tinha uma situação e daqui eu fui mudando esse peso. Por causa desse, é óbvio que não é a condição de campo comum, né? Porque a gente está fazendo experimentos. Para que você possa cadastrar, eu vou fazer um outro vídeo explicando o passo a passo. Que aqui está em unidades, você veja que eu tenho unidades pós-lavas, juvenis e engorda, mas você pode criar unidades conforme a sua demanda. Dentro de unidades, você pode criar os módulos e dentro de módulo você pode criar os tanques, tá? Pode cadastrar diversos usuários. Você pode cadastrar diversos usuários e dar alguns relatórios também. No caso nosso aqui, a gente só tem animais sobre essas condições de caixas e de berçário. Aqui também dá um panorama resumido de todo o teu trabalho, de toda a tua produção, certo? Então, é um eficiente produto que aumenta muito a confiança na produção e você pode fazer diversos ajustes. Por exemplo, ajustes importantes. Vamos supor aqui, deixa eu abrir uma análise. Não, aqui, essa foi justamente aqui deu erro. Aqui, vamos abrir essa análise. Então, quando você olha esse resultado, você vê que a maior parte dos animais estão no peso médio, né? Estão no peso médio, e a menor parte está no peso abaixo do peso médio. Isso aqui é interessante, sim, mas você precisa fazer com que esses animais venham para cá, né? Venham para o peso maior. Então, é nesse momento, baseado na uniformidade, que nesse caso estava em 82%, você pode uniformizar ainda mais esse lote. Como? Reduzindo, por exemplo, a granulometria, parte da ração aqui para esses animais, que são menores, então uma granulometria mais fina para esses animais e uma um pouco maior para esses aqui, por exemplo, você teria uma uniformidade no lote na sequência. Aos 6 dias aqui, ó, veja que a uniformidade já foi reduzida, porque a amostra foi alterada, em virtude do experimento não é uma condição ideal de se comparar. Mas veja, eu tenho um peso e que eu queria ter bastante animais menores e está um equilíbrio maior. Veja que a uniformidade já passou para 59. Foi exatamente aqui quando a gente montou o experimento. Então, o que foi que aconteceu? A gente equilibrou. Não teve muitos animais no peso médio, teve animais maiores e animais menores. Por isso que a uniformidade caiu, porque ficou animais maiores e menores. Então, é um exemplo claro de perceber, né, que a inteligência artificial, nesse caso, ajuda a gente a tomar decisão, inclusive a melhorar as condições de nossas pesquisas. Por isso, a gente agradece mais uma vez a Lavia por essa parceria e espero que a gente tenha mostrado aí mais informações. Qualquer dúvida, você deixa aqui o comentário, qualquer sugestão, que a gente vai mostrar para vocês da melhor forma quais as ferramentas que você pode incrementar aí a sua produção com esse aplicativo. Mais informações eu vou deixar aqui também abaixo desse vídeo ou no comentário fixo
deste vídeo para vocês, certo? Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.